Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que volta e meia ele vem como pergunta para mim. O que é juros compostos? Tá? O que é juros compostos? Vamos falar sobre isso hoje de uma forma bem simples, de uma aulinha rápida aqui. E tem um vídeo que eu já fiz há um ano talvez. Eu vou deixar o link aqui para você ver mais detalhes de como é que faz as contas disso, ok? Mas antes de falar sobre isso, explicar mais detalhes, dar um exemplo, inclusive que eu trouxe aqui para você, bem simples, eu vou pedir o seguinte. Vai lá agora, te inscreve no canal, curte a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro, comente lá no canal, deixe as suas questões lá para a gente ir conversando, ok? Juros compostos, que coisa é essa? Tá? Mas antes de falar de juros compostos, é bom a gente saber o que é juros, né? Então, juros, como ponto inicial, nós pensarmos que é aquele ganho que eu tenho quando eu empresto dinheiro para alguém, né? Ou aquela perda que eu tenho quando eu vou lá e peço dinheiro emprestado. Tá? Então, quando eu empresto para alguém, eu tenho um ganho. E quando eu vou pedir emprestado, usando cartão de crédito, usando a conta garantida do banco, enfim, fazendo qualquer modalidade desse tipo de coisa, de compras, né? Eu estou pagando juros. A questão, então, voltando aos juros compostos, é que os juros, isso é juros, tá? E os juros eles podem ser simples ou compostos. Nas operações que a gente faz hoje, financeira, quando você faz qualquer operação financeira, o que você tem lá de rendimento diariamente é juros compostos. Tá? Eu vou repetir, no dia a dia, os seus investimentos, todos eles, desde a poupança até as aplicações de Tesouro Direto e todas as aplicações financeiras, você ganha juros compostos, é calculado diariamente. E isso que eu vou mostrar em seguida aqui. Então não se preocupe, tá? Isso é um aspecto matemático, legal e que faz parte da vida financeira. Muito bem, então, juros simples é uma coisa para você entender de forma mais clara, é o seguinte, você pega R$1.000 e multiplica, por exemplo, por uma taxa de juros. Então, assim, você tem 1.000 vezes, por exemplo, 10%, você tem 1.100. Aí no mês seguinte, vamos imaginar que seja por 3 meses, você pega o mesmo 1.000, multiplica por 10% e você tem mais, aqui você tem R$100, né? 1.000 vezes 10, R$100. E segue dessa forma. Então esse é juros simples. Nos juros compostos, você pega então R$1.000, multiplica por primeiro mês, ou primeiro ano, por 10 você tem o mesmo 1.100, mas no segundo período você vai ter então o 1.100, sendo base para você calcular mais 10%. Então você não vai ter mais os mesmos 100, você vai ter 100 mais alguma coisa. E isso vai acumulando. Esse é o grande efeito e é o que a gente chama da magia dos juros compostos. Tá? Bom, para mim, eu chamo de a magia, mas a gente pode colocar, enfim, aquela qualificação que nós nos identificamos maior, é o elixir da riqueza, é o que faz, na verdade, as pessoas se tornarem ricas, é saberem que quando você investe, você ganha juros, e esses juros, calculado da forma de juros compostos, nós temos, então, uma multiplicação extremamente rápida, na medida que você faça isso sistematicamente, em alguns anos. Muitos não, pode ser, o que é muito? É 1, 10, enfim, quanto mais períodos, maior essa multiplicação se apresenta. Bom, as pessoas perguntam então, todo investimento tem esse efeito? Eu vou repetir mais uma vez, sim. Todo o investimento tem esse efeito. Mas cuidado, tá? Porque você também tem isso nas suas dívidas. E as taxas, quando você investe, é uma, e quando você pega emprestado, é outra completamente diferente. Você tem um custo enorme nisso. Mas não é o tema de hoje, não vamos falar de dívida aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui nós começamos já eu falando e aqui tem um exemplo, alguns já devem estar olhando. O exemplo é o seguinte, imagina aqui que você tem essa situação. Você tem uma economia mensal, são 5 anos, então você tem o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, e você tem R$500 todos os meses que você vai guardar lá no Tesouro Direto, enfim, na aplicação que você fez. Bom, depois você tem embaixo o tempo, tem que considerar um tempo que isso está acontecendo. Então, você tem 12 meses, 24 meses ou 60 meses que vai dar os 5 anos. Como é que isso acontece se você não tivesse o efeito dos juros? É uma conta simples, você tem 500 vezes 12, você tem R$6.000 no primeiro ano, depois 12, 18, 24, R$30.000 guardado.
se não fosse juros. Claro que quem guarda dinheiro é porque quer ter um rendimento, quer ver isso multiplicar. Então, isso não serve, botar embaixo do colchão não existe mais essa possibilidade, tá? Bom, somos todos inteligentes financeiramente. Bom, e outra coisa, então, nesse exemplo aqui, é a taxa de juros. Vamos imaginar que a taxa de juros seja 0,70% ao mês, tá? Se você tiver essa taxa de juros, que é uma taxa de juros perfeitamente hoje encontrada aí, se você olhar as opções, olhar, claro, em corretoras, não em bancos, a poupança é 0,4, mas não estamos falando de poupança aqui, tá? 0,5 por aí, por mês. Então, 0,70. Se você usar essa taxa mensalmente, e claro, aqui eu estou fazendo uma calculadora financeira, em 12 meses, você, ao invés de ter 6 mil, que você está vendo ali na sua tela, você vai ter 6.236. O efeito dos juros e juros compostos, naquela forma de multiplicação que eu falei. Depois você vai chegar no segundo ano para 13 mil, depois para 20, 28, 37. E no final de 5 anos você tem o dinheiro guardado, seria 30 mil, e o dinheiro com juros compostos, 37 mil. O seu ganho, então, com juros compostos foi 7 mil reais em 5 anos. E 5 anos para um período de investimento, tá, com uma taxa que não é uma taxa tão significativa, poderia ser maior, inclusive, tem oportunidades de fazer isso, então é um belo de um ganho. Tá? Agora sim, você vai ver aí na tela o que eu estou falando aqui, que é basicamente o seguinte: se você tivesse que, sem considerar calculadora financeira, você vai pegar lá uma folha de papel e vai calcular quanto que é os juros compostos. Então, para efeito bem simples, assim, imagina que você tem R$1.000. Esses R$1.000, você tem, vamos trabalhar com um número redondo, uma taxa de juros ao ano de 10%, tá? Então você vai fazer o seguinte, você tem, quer saber quanto que esse R$1.000 vai render em 3 anos. Você vai deixar num investimento que paga 10% ao ano. Então você vai pegar esse R$1.000 e vai fazer a seguinte conta. Você vai ver, então, se é 3 anos, né, então é 10% ao ano, você tem que converter esse percentual para um número que é 1,10 vezes 1,10 e vezes 1,10. Você vai ter, então, 1,33. 1,33 ou 1,33 vezes 1.000, você tem R$1.330 em 3 anos. Então, você fez a conta sem calculadora financeira, num período curto, é claro, mas para ilustrar qual o efeito que isso dá. Então, isso é possível fazer, tá? Claro, para contas, para períodos pequenos e para você aprender como é que faz. Mas o importante, para fazer contas mais sofisticadas, claro, uma calculadora financeira vai ser necessário. Bem, o que mais que nós temos aqui? Bom, só para lembrar, o lado da dívida. Hoje a dívida de cartão ou dívida de cheque especial nos bancos está em torno de 10% a 15%. Então, nós vimos no exemplo do investimento, que é 0,7% ou 1% ao mês. E você tem no lado da dívida 10% ou 15%. Então, dá para ver o tamanho do estrago quando você pega emprestado e paga taxas nessa altura, porque os juros compostos também vão ser aplicados dessa mesma forma que eu falei, juros sobre juros, e termina sendo, então, um processo assim desastroso a longo prazo. Ok? Bom, então hoje a ideia era simples, era só refazer um pouco do conceito que eu já tinha trazido antes e deixar presente que juros compostos não é uma novidade, isso é uma coisa antiga e que tem que estar presente na nossa cabeça quando a gente quiser pensar em termos de planejamento futuro, em termos de investimentos e em termos de liberdade e independência financeira. Tá? E por outro lado, se blindar também das situações de dívidas que vão ter um impacto extremamente negativo na vida quando fazemos esse tipo de adesão. Tá certo? Então era isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!